A hora que a gente falar de meridianos, esse conhecimento vai ser importante para você complementar, entender por que o meridiano tem essa função. Uma diferença que logo vocês vão perceber é qual que é o mais yin do corpo, qual que é o mais yang. E eu fiquei chocado com isso quando eu fui estudar Shanhan. E aí eu estou vendo em canal a mesma visão, que a gente acha que o rim é a posição mais profunda no corpo. Dá essa impressão porque ele tem uma função de receber a última substância mais pura que o corpo produz. E ele se relaciona com as substâncias mais yin do corpo, que é medula e osso. Só que vocês vão ver daqui a pouco que a mais profunda é o fígado. Só que agora não é hora de entrar nessa questão, porque a hora que entrar nessa questão, vocês já estarão aprendendo a como tratar. Agora, eu vou repassar o rim, porque assim, todo órgão, ele faz alguma coisa, ele produz alguma coisa. Todo órgão. A vesícula é uma víscera que ela produz alguma coisa diferente um pouco das outras vísceras. Tanto é que quando se fala de espíritos, ou de funções mentais, ou de emoções, a vesícula tem uma emoção envolvida nela, e as outras vísceras não. Tem gente até que fala, o intestino, para separação e tal, mas não é bem assim. No caso do rim, se ele não produz nada, porque da importância dele. Eu estou trazendo para vocês o título aqui, desse órgão, que é a grande característica do órgão, que ele é um armazém, um grande celeiro. E essa é a importância dele. Esses nomes são dados na medicina chinesa com base na cultura chinesa da época, que era uma cultura sedentária. Tá? A medicina chinesa aparece na primeira dinastia, nos primeiros grupos sedentários da China, falam que é ali, a origem ali no Rio Amarelo. Porque eles são sedentários, eles têm que plantar para comer. E se planta para comer, uma hora você tem que estressar. O que você faz? Vai no celeiro. A saúde sua está dependendo da sua capacidade de armazenar. Eu já falei para vocês, né, que as grandes navegações, o motivo delas é por causa dos temperos. E qual o valor dos temperos? Conservação de alimentos. Não tinha geladeira. Aí se desenvolveu os embutidos, os ressecamentos, as caldas, doce em calda. Uma laranja estraga em uma semana. Faz uma calda, agora você tem 3 meses de fruta. O bacalhau, né? Bacalhau, salgado. Então você tem o salgamento e tal. O salgamento... Charque. Então, e é sal, você acrescenta sal. Acontece que eles descobriram que você pode acrescentar ervas e você tem um efeito semelhante, ou você aumenta essa condição. Porque o charque e o bacalhau você tem que dessalgar para comer. A linguiça não. A nossa linguiça não tem nada a ver com o que se fazia. Se alguém for na Italianinha aqui em São Paulo, eles vão te dar linguiça seca. Você corta, você não frita, você corta e come o salame. É que hoje eles põem remédio. Mas originalmente não fazia assim, conseguia-se isso com ervas. Salitre. Põe essas coisas aí. Então, eu já fui uma cidade que é uma colônia ucraniana, em Prudentópolis, no Paraná. E lá eles fazem linguiça artesanal, que você nem precisa fritar para comer, você faz Exatamente. Então, o celeiro, ele é o primeiro jeito de você armazenar. Então, você colhia, principalmente trigo, ou arroz, os grãos. Vocês vão ver que energia na medicina chinesa, o símbolo dela envolve 5 grãos. Né? Por causa da ideia de grão, é o que nos dá energia. E isso tinha que ser armazenado, celeiro. E o rim tem isso. Ele vai armazenar aquilo que é mais puro para a produção da vida. Isso é chamado de essência de Jin. E Jin é um termo muito amplo. Vocês vão ver a palavra Jin, eu acho que talvez até o mesmo ideograma, para Jin Mai, Jin Luo, Jin, que é, Jin, nesse caso, Jin Mai, Jin Luo, é canal, vaso,
outro significado. E tem a ideia de essência, que eu já vi gente falando que não é bom traduzir como essência. Então tem alguns teóricos que eles param de usar o nome de essência, e isso vem do Maciossia para cá, pode ser até de antes. Eu acho que o Walter Rocha já falava também de Jin, e ele tem um sentido mais amplo. Porque quando fala Jin, ele está falando também daquilo que vai reconstruir o ser originário. O que é? Um sapo vai virar um sapo, um ser humano vai virar um ser humano, com todas as suas características. Então, é diferente da ideia de cromossomo. O cromossomo é uma capacidade, e essa capacidade se manifesta conforme a fase do desenvolvimento. O Jin, ele determina a fase do desenvolvimento. Tá? Então você pega na nossa cultura, você tem um problema de cromossomo, mas já era para estar, nessa fase de desenvolvimento, era para ter mudado isso. Não mudou. Putz, não tem que fazer. Então vamos suplementar para compensar os sintomas. Na medicina chinesa, você vai dar substâncias ou vai trabalhar com agulha para promover aquela fase de desenvolvimento que ficou faltando. Eu falo sempre assim, o Liu Wei de Huan, uma fórmula famosa, ela foi inventada para fechar moleira de criança. Hoje se usa para um monte de coisa. Tá? Então você vai ter pontos. Você está olhando para a minha moleira? Não. Vai ser careca, viu? Se usa para um monte de coisa. Você colocou lá no WhatsApp que você manda forma para nascer cabelo, eu falei. Só vocês três. Olha, como eu sou careca desde os 20 e pouquinhos anos, então nem para mim nem eu tenho problema. Mas na acupuntura vocês vão ver uma referência ao R2, que ele estimula o Jin, a essência. Só que a gente tem que tomar cuidado, que assim, quando você faz a acupuntura, você está estimulando o funcionamento, o movimento. Isso não significa que eu estou fortalecendo, criando Jin, eu não estou criando essência. Por quê? Porque essa essência, para ser criada, ela é após Natal, ela vem do processo de alimentação e estilo de vida, e a respiração é importante. O Qigong mostra isso para a gente. Né? Então, o Yin, muitas vezes você está estimulando os processos que cabem ao Yin. Cabem ao Yin promoção de ossos, mas se eu não tiver essência, dançou. Então eu tenho que promover aquilo que faz essência. Melhorar a capacidade de absorção e transformação em formação de sangue. Isso significa que não vou pôr todos os pontos de uma vez. Isso é importante para vocês. Significa que eu vou ter etapas de tratamento diferentes. Né? Tanto é que daí surge aquela regra da medicina chinesa. Primeiro se tira os excessos. Tá? Mas quando tem excesso de deficiência, em alguns casos, você vai fazer uma coisa chamada harmonizar. Em outros, você vai tirar só o excesso primeiro. Porque quando você tira calor, tende a parar de secar e o umedecimento já começa a ser mais automático. Tá? Aí depois, se precisar, você tonifica mais a formação e promoção de Yin. Se não, o seu tratamento o que você vai fazer? Você tonificou o Yin para continuar a produção de Yin, o que for. Mas então, o importante é isso, a gente saber que o tratamento pode ter etapas. O Jin, eu falei que ele promove como fala, não é preservação, a geração de um ser igual ao original, ou da mesma espécie, mas em todos os sentidos. Então, ele vai prover o próximo ser de mente. E aí, ele tem uma ligação muito grande com mente. E aí vocês vão ver, por exemplo, que em alguns casos de debilidade, o tratamento é fortalecer a essência. Pode ser só fortalecer a função da essência. Ela está, como é que a gente pode falar?
ela não se desenvolveu. Tá? Eu posso ter que fortalecer, mas nesse caso talvez eu tenha que fortalecer mais a sua ação. Eu vou ter a mente também debilitada quando o pós-natal está fraco e eu não consigo gerar gene pós-natal. O meu processo de alimentação está fraco, subnutrição. Compromete, a gente sabe hoje, compromete, na nossa visão, compromete córtex. Então o cara não vai aprender mais. Mas o gene tem essa característica. Ele vai ter característica com as fases do desenvolvimento. E essas fases têm a ver com crescimento, reprodução, troca de dente. Então, quando eu montei um curso de diagnóstico, eu falava, como é que você vai saber se tem problema de rim? Se tem problema de desenvolvimento. Está atrasado ou está adiantado. Se está adiantado, é calor. Pô, mas a porra de calor de novo? Calor no sentido de acelerado, necessariamente não é quente. E se tiver atrasado, aí eu tenho uma debilidade, ou posso... Na essência é difícil a gente falar de processo de frio, tá? Eu tenho debilidade mesmo. Eu tenho que fomentar o uso e fomentar a função. Essência, vocês vão ter esse ponto aqui, ó. Tira a meia, por favor. Ah, sim, claro. Por favor. Tem embaixo, é. Não, mas eu não tenho não. Chegaram? Ó, não foi, deixa aqui, Dourado. Trouxe da Venezuela. Gente, tem uma léula aqui, ó. Aqui acaba o osso da perna. Aqui é um ponto chamado R6. Ok. Pra cá, ó, acabou. O osso do calcâneo, ele faz uma curva. Acabou. Aqui, não, deixa eu ver. Não, é aqui. É um R2, tá? R1, R2. Esse ponto, ele influencia diretamente a essência. Funções da essência. Já tem plano. Isso. Ó, aqui. Tá? Apalpa em vocês que tiveram, então vai nela, vai nele. Vem acompanhar. Senão vai ser aula igual de desenho, igual a outros cursos, e vocês vão ter que fazer outro curso. Aí, né? Entendeu? Aí, vocês vão ter esse ponto que vai ajudar a essência, vocês vão ter esse ponto que ajuda a essência. Tá? R3 porque é ponto fonte. Ponto fonte, às vezes ele calha de ser um dos 5 Shu e às vezes não. Tá? Por que essa história de 5 Shu? 5 Shu é um dos pontos que eles observaram que tem maior efeito de movimentação, de influência nos órgãos, no órgão direcionado ou na função do órgão. São todos os pontos daqui, ó, o rim vai ter aqui, 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 vai ter aqui, depois vem aqui, aqui, sabe, tem vários pontos. E eles têm função importante, só que as que mais influenciam, tanto o meridiano quanto as funções, estão naquelas posições do 5 pontos Shu. Geralmente aqui, que é o primeiro no rim, é aqui. Né? E aí, muitas vezes, o que se faz? Eu falava do Dr. Lin, falava, primeiro começa pelo ponto Shu. Ele falava, mas todos os livros que eu peguei para pesquisar essa história do meridiano é a mesma coisa. Você quer influenciar uma função ligada ao meridiano? Agulha primeiro ponto Shu. Aí depois você vai para aqueles que te interessam. Tá? E aí, no caso, os pontos fontes, necessariamente eles não estão dentro do ponto Shu. Mas mesmo que estejam, eles têm uma função que eles têm uma ligação direta com o Yuan Qi que fica espalhado pelo corpo. O Yuan Qi é uma substância que é estocada no rim. Mas essa substância como se fala, é a mágica do ser vivo, que dá pele bonita, que dá a circulação boa. Quando ele debilita, você vai ter problemas de pele, de varizes, de queda de cabelo, de pelo e tudo mais. E isso, ele fica espalhado pelo corpo. E algumas regiões em que essa concentração está ali de Yuan Qi,
ela também se relaciona com o órgão. Então, quando eu agulho aquele ponto, eu mexo com o Yuan Ti e com o órgão. R3, F3, baixo 3. Tá? P9, pericárdio 7. São os pontos fonte. Mas é igual o dia que você falou do tratamento de ombro, você sempre pega, no tratamento você tem que pegar primeiro. Isso, você pega o ponto chu. Porque senão, se a gente põe aqui igual lá, É. você vê que não tem tanto resultado. Por quê? Porque você precisa estimular o meridiano. Primeiro. É. E tem a ordem também. E a ordem é essa, eu vou pegar um dos pontos chus. Aí qual que, você já fez essa pergunta, você já fez, não lembro quem mais fez, qual ponto que eu vou pegar? Se eu tenho calor, eu vou pegar aqui, ó, os segundos. Se eu tenho umidade envolvido, seria o terceiro ponto. Se eu tenho um excesso, que não é necessariamente calor, eu vou pegar aqui. Embora geralmente calor é um excesso. Quando a gente aprende lá, era o primeiro ponto dor, o segundo calor, o terceiro vento. Esse dia aprendeu na escola. Ah, é? Mas na verdade, assim, a vento às vezes você pega. Você falou que é a umidade. Mas esse raciocínio, ele é bem perigoso, tá? Não dá para ser assim. Tanto é que você vê Yang do fígado subindo, eu mostrei para vocês para olhar o VB43. Tem livro que fala de usar o VB41. O VB43 para mim sempre funcionou mais. E ele é aqui, para calor. Tá? Então, por isso que eu tô, é isso que eu queria trazer para vocês. Cuidado, porque a regra é uma e as exceções têm, e elas são tão importantes quanto. Só que assim, vocês tendo noção disso, vai ficar mais fácil decorar essas regras e as exceções também. Então, só não pensa tanto nessa divisão específica. Tem excessos, embora o cara desmaia, perde a consciência, esse ponto aqui é o que mais acorda. Você vai falar, porque é o que mais dói. É um raciocínio bem ocidental. Mas eles não são pontos. Poço. Pode botar a meia de volta? Pode. Pode que eu não aguento mais. Essa aí eu não sei dizer. Os pontos do poço é a ideia de poço. Tá frio? Só o vento ali na Baixa. Mas aí atrapalha o pessoal. Não. Peraí. Fecha embaixo e abre em cima. Fecha em cima e abre embaixo. Só segura aqui um pouco. Rapaz, você parece uma florzinha, não pode tomar um ventinho. Mas já foi dar meu jeito. Vou tirar o nome da cara dele, que é mais velho. Então, essa é uma noção que cria os pontos chus. Aqui é o poço. Poço é aquela assim, eu pego a água aqui e tiro para usar. Para quem já viu nascentes na vida, vocês vão ver umas nascentes que elas são uns buracos. E a água vai enchendo, depois que ela atinge um determinado nível, ela vai começar a escorrer. Esse poço que a gente vê a água é o poço Ti. Aonde começa a escorrer é o segundo ponto. Tá? Na hora que ela forma um veio, que ela define um rumo, é o terceiro ponto. Tá? É aqui, né? Varia um pouquinho, mas é isso mesmo, terceiro ponto. Tanto é que eu não sei se eu mandei para vocês essa tradução dos nomes. Se eu não mandei, eu vou mandar aqui, tem até um desenho. Tem um desenho que você acha na internet. Tá? O que é importante vocês lembrarem que não é só uma definição que vai ajudar vocês. Porque essa definição de poço e tal, ela não esclarece essa função de que aqui eu tiro excesso, aqui eu tiro calor. Ela não esclarece. Ela ajuda um pouco a entender os pontos fontes do Yuan-Ti. Tá? Eu engasgo para falar poço fonte, é ponto fonte, porque uma das traduções para os pontos Ti é fonte também, que é dali que brota. Agora, por exemplo, essa ideia de que eu tiro calor, ela não bate, ela não contempla todo o significado de ponto poço. Por quê?
Como eu falei para vocês, ó, a pessoa quando você aperta aqui, você está tirando água do poço. E o cara está com deficiência. Você não está tirando excesso. Você está tirando água, é assim, botando água para correr. Você está alimentando. Então, é ponto que tonifica também. Tá? Se você fizer um trabalho de tonificação. É mais difícil, mas aqui é bem viável. Tá? Aqui, vocês vão ver, são pontos mais usados para tirar os excessos. Só que, numa determinada situação, talvez você possa pensar nisso. Por exemplo, se eu pegar um fato de congelamento no canal, eu posso talvez começar por aqui, ó, pelo pontinho. Né? E vou esquentar outros pontos. Não gosto desse exemplo porque tem alguns pontos que são fortes para aquecer qualquer parte do corpo. Você não usa muito primeiro aqui, justamente pela dor mesmo. Pela dor, mas assim, é o ocidental. Porque o ocidental fala assim, a cultura tem que fazer mágica, mas não pode doer. E o chinês não, você não pode salvar. Se precisar, e eles usam mesmo. E aqui é dolorido, quando você faz isso. Mas a ideia é você ver que aqui eu estou tonificando, já não bate com aquela definição de que é pontos para tirar excesso. E o que eu estou querendo dizer é que as duas são válidas. Mas você lembra que aqui você acorda uma pessoa, você tonifica a mente dela. Na pontinha. Na pontinha. Lembra que eu fiz assim, ó, segurei assim? ABC, não é? O pessoal usa. ABC não é tanto. Que usa todos os pontos aqui. Sim. Isso é para infarto, né? ABC também? Eu não sei. PC, você falou. Pode ser. Não, mas isso aqui o cara diz, não, porque para AVC não vai ajudar, aí você sangria, porque é excesso. Eu estou falando que o cara desmaiou. Tem uma síncope. Perdeu a consciência. Mas aí de qualquer dedo? Não, é do pericárdio. Se ativa a função. Pericárdio tem a ver com o coração, que é o abrigo da mente. Eu ativo a função mais mental, não é aqui, é aqui. Lembra? Aqui eu vou mexer mais com funções neurológicas, né? Não sei se o próprio órgão, a gente vai ver quando estudar esses pontos do coração. Né? E mais sangue. Aqui não, aqui você vai ter mais emocional. Circulação. Aqui é sobre o aspecto da circulação, vai funcionar mais. Então, embora assim, os dois são de coração, então as opções elas são muito parecidas. Eu falei desse ponto aqui, ó, para tonificar a essência, eu falei do R3. Por quê? Porque o R3 está naquela condição de pontos que tem uma ligação maior com o Yuan Ti. Yuan Ti sendo a substância que ela forma o sangue, mas ela está no sangue. E ela vai ficar também nos fluidos corpóreos. Eu tenho abundância, eu tenho a pele de bebê. Está secando, eu vou ter a pele de velho. Não é só fluido, porque não adianta você hidratar velho, passar creme, que não fica com a mesma pele de uma criança. Porque o Yuan Ti é mais do que molhar, ele dá elasticidade, ele dá vistosidade, né? Ele dá, como que o pessoal fala? Viço, isso exatamente. Tá? Então, e aí, aonde existe essa maior em troca do ponto que influencia o órgão com o entrosamento com o Yuan Ti, com a essência, é nos pontos Yuan. Essa essência também chamada de Yuan Ti, Ti original, que tem o pós-natal e o pré-natal. E na verdade aqui tem os dois, tá? E por isso que a gente envelhece, porque vai gastando o pré-natal. E esses pontos chamam-se Yuan Ti por causa dessa ligação, desculpa, eles chamam pontos Yuan por causa da ligação com o Yuan Ti. Agora, eu tenho outro ponto, que não é no meridiano de rim, mas é fundamental para mexer com o rim. VG4. Ele influencia muito a função da essência. Você só faz com moxa ou você pode agulhar ou moxa. Moxa, quando você vai usar? Eu tenho uma deficiência de ano do corpo. Vou falar para vocês têm alguns pontos que aquecem o corpo de maneira geral. O R1. Né? R1, eu falei para vocês do Fábio Fonseca,
que foi uma chinesa que tinha a olheira muito forte, muito escura, e a chinesa fez uma bocha no pé que ele ficou incomodado que estava queimando. Ela fez até clarear aqui. Ela fez o Qi subir, descongelou o canal, fez o Qi subir até aqui. Aí ele chegou aqui, circulou, começa a mover o sangue, nutrir, aí subiu a olheira dele ali. Não sei quantos minutos, acho que ficou 40 minutos fazendo bocha no pé dele. E por quê? Porque o calor de lá vem e sobe. O E36, se você fizer, ele vai aquecer mais essa região, mas vai ser diferente da função do RU. Só que é um ponto usado também para aquecimento. O outro ponto é esse aqui, ó. Você põe uma pessoa de costa, caixinha de bocha ali, iatô, né? Caixinha, sei lá, o que você quiser, bolsa de água quente, tá? Ajuda a esquentar. E um outro ponto que ajuda a esquentar também. VG4. Qual que é? VC8. O VC6 ele estimula a energia. O VC8 ele ajuda a fortalecer tanto o Yuan Qi, o Yang Qi, que ele para a diarreia. VC8? VC8. Eu já falei disso para vocês. O VG4 ele está oposto ao V? Vocês vão contar, ó, a primeira vértebra, segunda, terceira vértebra, tá? Entre a terceira e a quarta vértebra. Tá lá. E depois dele, na próxima vértebra, entre a quarta e a quinta, você tem o VG5, que é um ponto que ele promove o Yuan Qi, o Yang Qi. O que é o Yang Qi? Aí vem lembrar sempre do Yin e Yang, e vocês vão vendo como o significado de Yin e Yang é muito amplo. Tá? Porque é no sentido de aquecer. Se eu pôr no VG4, eu aqueço no R5 também. Por que eu vou fazer um ou outro? Porque o R4 tem a ver com a essência da multiplicação dos seres. Então, é um ponto que mexe com a sexualidade e fertilidade. Algo da fertilidade que está dependendo de falta de força do Qi, esse ponto é bom. Por exemplo, espermatozoide mole, sem motilidade, falta de libido. Tá? Ereção pode ser um dos pontos importantes de serem usados. Com moxa. Ereção tem que subir, é força yang. Libido é força yang. Por quê? Porque é função. A fertilidade feminina, de ter um óvulo fraco, é mais ligado à qualidade do sangue que chega até ela. Então é outra coisa que eu vou ter que promover. Tá? Talvez eu tenha que mexer na essência. É que o óvulo já está formado, né? A mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai usar. Então não sei até que ponto, como não é uma área que eu tenho muita atividade, eu não sei até que ponto a gente influencia. Mas trabalhar com fertilidade em apicultura dá grana. Só que você vai ter que estudar, se dedicar, e tem cursos para isso. Tá? E realmente dá grana. Tem procura, e assim, quem vai te procurar é quem gasta os tubos. Você sabe quanto está uma fertilidade in vitro aí? Eu não sei. Eu tinha um amigo que foi fazer, era 15 pau cada tratamento. Acho que Uau. isso faz tempo, antes da pandemia. E não tem garantia. E esse pessoal faz até a cultura Fazia de falar. graça. Tinha uma moça amiga minha, tentou 6 anos, não conseguia. Aí fez o tratamento, porque eu não tinha segurança, né? Então eu peguei, não cobrei, em 2 meses ela engravidou. Mas eu não cobrei por insegurança, né? Eu não sabia se. Não conhecia. Mas é assim, direito. uma coisa que se vocês tiverem vontade, é aquela coisa de colocação. É uma bela de uma área. Tá? Bom, então vocês veem que o rim, eu falei de yang, né? Yang tem a ver com ereção, tem a ver com motilidade, e tem a ver com aquecimento do corpo.
Tanto é que eu mandei aquele vídeo falando, publiquei um textinho para vocês falando que a gente agulhou aqui o VG4 e ele ficou morno daqui para cima. E aqui não estava fresquinho, ele estava frio. E foi só com agulha, não foi mocho. Tá? Esse aqui é o ponto da reunião dos Yang. Então é fácil, vou aquecer todos os Yang, mas só que aqui eles estão chegando. É que nem festa de motoqueiro. Eu quero chamar o motoqueiro, eu vou lá no meio daqueles que já estão reunidos. Eu tenho que chegar nos que estão saindo de casa. É para lá, é para lá. Então, aqui, por isso que é um ponto bom para dispersar. Só que não tem motoqueiro aqui ainda. Eu tenho Yang fraco. Twin. Twin. 2 pontos. Por quê? Oi? Vai levar o sangue pra cima? Leva o sangue, que precisa para a memória. Mas quem leva o sangue é o Ti. E o Ti que sobe é uma qualidade Yang. Então, o Yang tem essa característica. A mente é entre o Yin e o Yang, a mente é Yang, ela é insubstancial. Então, por tudo isso, eu estou provocando você por causa disso, para vocês irem se tocando disso. Porque eles falam assim, peraí, mas é sangue, eu preciso. Então, acho que eu vou fazer esses 2 pontos, vou acrescentar um E36. Por quê? Porque além de produzir energia, é um ponto que aquece o corpo, aquece diferente daqui, tá? E ele também promove sangue. E como que ele aquece diferente daqui? Aqui pega o estoque. O rim é um celeiro de Yin e Yang. Eu pego esse Yang do rim e movimento. Aqui eu faço girar o Yang. O Yin desce e chega aqui na virada do... É difícil falar Yin, né? Mas é o seguinte, o rim é da onde brota o Yang. Ali é considerado o primeiro ponto. Eu aqueço lá, eu ativo o Yang do rim e ele sobe pelo corpo todo. Então, ele tem essa característica. Eles estão mexendo no Yang que eu já tenho. E o E36? O E36, ele ativa, também posso entender, de esquentar as funções de estômago, que ele promove o metabolismo do alimento e isso gera calor. É aquela coisa assim, alguém já notou que depois que come você fica com o corpo mais quente do que antes de comer? Então, é nesse sentido. E é um calor importante também, tá? Porque esse calor vai gerar o anti pós-natal que vai ser guardado no rim. Então, o rim, ele vai ter essas características de guardar aquilo que é primordial e ele vai guardar o gerenciamento, por exemplo, do desenvolvimento e da mente. Essa mente forte no rim, ela tem uma característica, que é a gente vai ter uma aula específica sobre 2 coisas, emoções e aspecto psicológico, que elas são misturadas para a gente fica todo confuso, tá? Porque a emoção do rim é medo, mas é a emoção quando ele está fraco, ou quando ele é agredido. Tem uma outra emoção do rim, a prepotência. Essa prepotência, ela aparece geralmente quando ele está com deficiência de yin e tem calor. É um cara que ele ataca os outros por defesa. Tá? E tem um aspecto psicológico, que é uma capacidade de comportamento que a gente tem quando o rim está saudável, que é persistência. É também chamado de propósito, não sei como é que está aqui, mas é chamado de propósito. Não, eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer. Eu vou ter dificuldade, vai faltar grana, mas eu vou dar um jeito. E vai lá. Tá? É lógico que para isso se concretizar, ele precisa de outras coisas, porque esses sistemas não são isolados. Se eu não tiver um planejamento de fígado adequado e uma capacidade de entendimento de baço, ela vai falhar. Então eu preciso do conjunto, mas tem essa persistência. Eles chamam de... como chama? Outro nome que a gente vê...
Putz, eu vou lembrar aí. Mas tem a ver com essa, propósito de vida, persistência, esqueci, vai vir a palavra na minha cabeça. Isso é o rim. Só que o rim, ele tem uma característica funcional que lembra um pouco pulmão e coração. Qual que é a característica funcional? Que é importante para a acupuntura. Isso não tem um efeito muito prático, mas vem dos antigos e é sempre respeitado. A gente tem o rim direito e o esquerdo. O da direita é chamado de Minbei. Minbei é uma função ligada a essa capacidade reprodutiva, de dar ímpeto, de dar esse aspecto da sexualidade, da vitalidade. E ele corresponde, apesar de eles falarem dessa diferença, eu já vi chinês falando pílula do rim direito e pílula do rim esquerdo. No Brasil eu nunca encontrei isso, tá? Mas existe. Só que na acupuntura, a função do rim ela se reúne num ponto. Apesar de estar no VG, esse ponto ele interfere diretamente nessa função primária do rim, que é o VG4. Tá? Ele aqui situado entre os dois. Fica bem no meio da cintura, né? Falam-se na altura do umbigo. E aí o melhor é você contar. L1, né, primeira vértebra, segunda, terceira, no final da terceira. Lembrando que assim, se eu estou falando só de aquecimento, de movimento yang, de correção de coluna, o VG5 também ajuda. E eu posso alternar no sentido de que eu preservo um pouco a mobilização da essência, porque às vezes o cara tem essência, eu não vou ficar mexendo sempre com ela, eu só quero ativar essa função mais yang. Então eu tenho o VG5. Por causa disso que eu falei para vocês, o rim, vocês vão sempre lembrar o seguinte, ele é a raiz do yin e do yang primário. Então, isso significa que quando falta yang no corpo, em alguns casos eu vou pensar no rim, principalmente quando é mais grave. Quando é mais grave? Diarreia lípida. O baço não tem força, se tonifica o baço não dá certo. Aí se você começa a tonificar o rim, que pode ser moxa no R1, pode ser moxa em R3, tá? Você começa a influenciar o corpo para ele fazer a função de transformação de fluidos e comida e endurecer o cocô. Tá? Posso usar o VG4? Posso. Aí é mais o rim mesmo, mais trabalhar. Porque o braço, os órgãos produzem as coisas, mas para eles funcionar tem que ter uma gasolina básica, que é o que vem do rim. O corpo todo produz, chega lá e guarda no rim, e o rim dá para quem precisa. Tá? É um processo, a gente, não sei se vocês sabem, isso foi abolido no governo anterior, a gente pagou caro, mas agora reativaram. Um processo de armazenamento, de produção de alimentos, todo país tem isso. Que antes, nos impérios antigos, assim, era para inter safra, para os invernos. A grande diferença é do inverno. Por isso que o rim é comparado ao inverno também. Tá? Fala de celeiro, né? Celeiro, tá? Você vai lá e recolhe. Atualmente ele é usado para regulação de mercado. Tem entre safra de arroz. A gente teve uma recente, eu não lembro o que foi. O que faz? O governo pega e libera essa parte da entre safra, isso que está guardado na entre safra por algum motivo, porque senão quem tem vai ter que cobrar os olhos da cara. E aí, por que ele não vai cobrar os olhos da cara? Porque tem no mercado ali uma oferta, ele vai ter que competir com essas outras ofertas. É aquela coisa de regular oferta e procura. Quanto mais procura tiver e menos oferta, mais caro fica o meu trabalho. Isso é tão importante, pessoal, que vocês, se alguém pegar algum vídeo da FGV falando sobre valor de profissional, quanto eu vou cobrar? Não posso aviltar meu preço. Aí o cara fala assim, olha, o teu preço não é relativo ao quanto você domina, a quantidade ou a qualidade do que você faz.
O teu preço é relativo à tua raridade. Então, às vezes você vai estudar uma coisa para ser muito bom naquilo, mas está cheio de gente muito bom naquilo. Aí você estuda uma coisa que nem tantas pessoas fazem. E principalmente se tiver necessidade dessa coisa. Vocês conhecem a história da Tramontina? Não, eu conheço. Né? Né? Ó, lá nos estão me chamando de Tramontina por causa da voz, tá? Mas não é isso, não. É da faca. Era um cara que era um sitiante lá, acho que no sul, né? E aí ele precisava de instrumentos e não tinha martelo, não tinha nada, ele começou a improvisar. Aí ele percebeu quanto era difícil e ele resolveu começar a fabricar aquilo. Não sei como é que ele fez, onde ele arrumava as chapas. E aí ele começou a abastecer todo o pessoal, o agricultor lá da redondeza. E aí foi vendendo cada vez mais, né, e virou o que vocês conhecem hoje por Tramontina. Ele hoje vende, acho que mais para fora do Brasil. A Rose foi num restaurante na Itália, não lembro que região. E eles pegaram uma faca e ela disse, não, eu conheço essa faca. A hora que ela olhou, Tramontina. Era essa faca de serrinha, sabe? E eles acharam o copo na de Figueiredo do lado. Minha avó há muitos anos trabalhou na de Figueiredo. Nossa, a história da de Figueiredo é bem interessante. Bom, pessoal, então, aqui está, né? Ele aquece, esse ponto aqui, ele vai mexer com fertilidade, libido. Eu falei que ele aquece o estômago, ou seja, todas aquelas funções, lembra, primárias que dependem do rim, porque ele abastece o yin e o yang. Então, você pode usar esses pontos. O rim, ele dá esse start para o pulmão. O cara com o rim fraco, que já está precisando até de hemodiálise, você vai ver que a respiração dele é fraca. O Ono Sensei, ele fazia Kokyū-Rō para recuperar o máximo e para dar uma folga para o rim dele, para ele poder sair da UTI. Né? Aí se ele mexe, o rim tem a ver com yin e yang, e ele tem esse ponto que mexe com a essência, que tem as duas características, vocês vão ver que ele atua no útero também. Para alguns problemas do útero você vai poder usar. Mas não porque aquela visão holística, de holograma, aquela visão de holograma que está virando moda. Se aqui é um ponto de rim, eu vou botar aqui porque eu estou trabalhando rim. O que de rim? Tem a ver com essência? Tem a ver com desenvolvimento, com fertilidade, com libido? Se não tem ponto melhor. Os estômago 28, 29 é melhor para tratar o útero. VC3 é melhor para tratar o útero. Tá? Trata-se de murchar inflamação aqui de ovário. Não é aquele ponto. Então, é importante essa noção de saber órgãos por causa disso. Esses pontos eles vão fazer sentido desse jeito. Aí o rim, ele dá origem à mente. Tá? Eu não sei se é o mesmo radical, mas no pinyin, mente é cheia e rim é cheio. Agora, eu não sei, esquece isso, se é a mesma palavra, pode não ser. Mas a gente sabe que a base do rim é a mente. Não é o coração, não é o sangue. Mas se o rim tiver parido a mente. Se não pariu, é natimorto mesmo. Né? O bebê que nasceu morto. Se tiver, aí o sangue vai fazer essa função e está ligado ao coração. Mas a força de rim é que melhora, por exemplo, o débil mental, melhora aquele velhinho que já está tendo senilidade, tem pensamento. Porque essa força que vai dar a capacidade do sangue nutrir alguma coisa com consistência. Então, nesse sentido, a gente fala que o rim é a matriz do yin e do yang do corpo. Eu falei do yang, né? Agora, e o yin? Faltou yin no pulmão. Eu tenho calor de pulmão. Tá? Eu tenho voz alta, eu posso ter tosse seca. E aí, não adianta hidratar. Isso tem que ser processado. E eu estimulo esse umedecimento do pulmão pelo rim. Tá? Posso usar o R2? Posso usar o R3? Posso. Tem pontos de rim aqui, ó, que vão ajudar nisso também. Tá?
Porque é o rim que abastece isso. O yin, vocês têm que lembrar que do pulmão eu falei assim, que dá calor no pulmão e eu falei de secura. Então você fala assim, então é água. Não, porque alimento água, cuidado. Quando a gente fala yin, não tem a ver só com umidade, às vezes não é nem umidade. Ouço na umidade, e é yin. O yin é a capacidade de manter um equilíbrio saudável entre yin e yang. Ou seja, yang aqui no sentido de calor patológico. Quando eu não tenho esse yin fazendo esse equilíbrio, o yang se descontrola. No coração, o que acontece? Dispara o coração. Mas dispara em repouso. Eu não tenho motivo para bater rápido. E ele dispara. Tá? Então, vocês vão ter pontos aqui, ó, para controlar o batimento cardíaco. Esse daqui, tá? Vocês vão ver, o doutor Lin fala do PC4. Você pode usar o PC5, né? E aqui falando do PC5, PC4, tá? Aqui, ó, tá? Oi, desculpa. Você está fazendo exercício, você dói tudo. Tá? Eu só estou controlando o yang, porque aqui são pontos ligados à função de coração, ó. Aqui estão os pontos de coração e até aqui os de pericárdio, tá? Okay. Eu posso usar eles para fazer esse controle, mas eu só estou segurando o yang. É assim, tá? Na verdade é assim, ó. Você vê um espacinho, então esse coração 7, depois desse ossinho 6, 5, 4. E aqui o pericárdio. Ó, o 4 está aqui, tá vendo essa musculatura, tem intervalo. O 4, 5 e o 6. Esses pontos aqui são indicados no Lin Shu para controle do... Acordou, né, velho? Vamos lá. Aqui, ó, você tem o intervalo coração 7, passou o ossinho, coração 6, 5 e 4. Nos livros você vai ver esses pontos, o 4 aqui indicado para controle de coração, mas 4 ou 5. O pericárdio está aqui, tem essa musculatura, nessa altura que ela começa a afinar, é o pericárdio 4, e aí você tem 4, 5, 6 e 7. Esses são pontos que regulam o batimento, tá? O Dr. Lin fala também desse ponto aqui, pericárdio 4. Na literatura eu não achei isso, tá? Você já conhece também, né? O braço dela é mais fino, eu tenho que tomar cuidado, porque meus dedos aqui são muito grandes, é mais aqui, o dela. E o pericárdio está aqui. Então, mesma coisa, o braço dele é bom, ó, porque ele é gordinho, chega aqui, ele afina, está aqui o pericárdio 4. Né? 5, 6, a medida é essa daqui. Ó. Esses dois aqui, eles são um pouco mais juntos do que esses daqui. Tá? E aqui é os pontos de coração. Tá? Então, você vai achar na literatura esses pontos para regular. Vocês vão ver que aqui é ponto Yuan Ti, o pericárdio e o coração, só que na prática eles são usados para acalmar. Por quê? Primeiro que eles estão mais na extremidade. E o coração, ó, tá aqui, o seu também é igual dela, né? O coração está aqui no intervalo, passa o ossinho, está aqui os outros pontos, né? 7, 6, 5, 4. E o seu mais difícil, o pericárdio 4 está aqui, ó. 7, tá? Você tem que achar esses tendões aqui, no meio deles. Tá vendo? Ó. Isso. Esses dois pontos aqui são mais próximos do que esse daqui e esse. Isso. E aqui, mais ou menos o seu braço é essa distância. Tá? Aqui, ó, o seu também é fácil, tem o pericárdio 4 aqui, ó, do gordinho. E aqui o do coração. Gente, o coração, vocês vão ver assim que eu falei de pontos para tonificação, né? Mas ele vai tonificar melhor assim, para clarear a mente e tal.
Mas se você quiser tonificar o coração não produz energia. Ele recebe do baço. O yang ele recebe do rim. E o Qi ele recebe do baço. Então, para tonificar o coração, você vai ter que pensar em baço. Qual ponto? Ponto tonificar baço. Eu tenho que produzir no corpo, que aí o coração recebe. O Guti forma aqui e já sobe direto para cá. Tem um outro jeito de desenvolver energia do coração? Tem. Qual? Kokyu-Rô. Pulmão. Tá? Porque baço e pulmão fazem a produção energética do corpo. E aí, então esses pontos, não tem muito o que tonificar, eu tenho que tirar os assim, regular. E eles estão mais na extremidade. Então esses pontos servem para acalmar. Vocês vão ver que eles são terra, pontos terra. Nos 5 elementos, aí bate, tá vendo? Nos 5 elementos, se eu sedar aqui, eu acalmo o fogo, acalmo o filho que acalma a mãe. Então, nesse sentido, ele também serve. Para vocês que não viram a acupuntura ainda, né? Os 5 elementos têm essa questão assim. Eu quero acalmar esse elemento, eu disperso, eu cedo filho. Fogo gera terra. Então, eu disperso, eu cedo terra, né? Pontos de terra que acalmam o elemento de fogo. Então, aqui bate os 5 elementos. Mas se você não pensar nisso, vai dar certo também. Se você pensar em função de ponto só, dá certo também. Então, você estava falando de tonificar o coração e tem que tonificar o baço também, que é o que... Porque, eu falei que quando o yin do rim não ajuda e falta, eu vou ter aceleramento no coração e repouso. Eu tenho taquicardia. Tá? E aí o cara não tem motivo, ele não está correndo para ficar batendo, não viu a paixão da vida dele para ficar com o coração acelerado. Então é falta de controle do rim. Aí o trabalho eu acalmo por aqui, vou lá e tonifico o rim. Aí vai entrar, naquelas exceções que tem excesso de eficiência, o que eu faço? Se chama harmonizar. Você vai ter fogo e água. Tonifica o rim e a seda aqui. Tá? Esse é um dos momentos. Se eu tiver deficiência de coração, não combina com coração acelerado. O que eu vou ter? Bradicárdia. O coração é lento. Geralmente essas pessoas têm a pressão muito baixa. O Gabriel. Tá? Eu enchi esse moleque de Tussizi, Buguzi e Rinchen. Né? Deve estar com o pau duro, que se ele levantar sem desviar, quebra a mesa, sabe? Porque são... De levantar a barraquinha? De levantar a barraquinha. Porque tonifica o yang do rim. O yang do rim dá yang pro coração. Eu falei que você eu falei por causa disso. Ele foi lá para anotar isso. Como levantar minha barraquinha? Mas entende assim, você tem que tonificar mesmo. Eu estou brincando, teve gente que não deu esse remédio pro filho, achando que é causar isso. Não causa isso, tá? Causa isso se o cara está com problema de ereção. Mas não aumenta a ereção, porque no caso é o yang, ele vai aquecer o corpo. Eu falo isso também. Tudo que fala relacionado a isso, eu não. Mas, então assim, nesse caso, o Tussizinho, eu aumento o yang. Porque aí é o seguinte, yang, então eu tenho frio, o corpo é frio. Tá? Eu não estou aquecendo. Se eu não tenho a capacidade de bombar, bradicárdico é Qi. O yang, o que aparece, se eu tenho deficiência de yang, aparece o yin, sintomas de yin. Sintomas de yin, no caso o yin é mais frio que o yang. Então eu vou ter, a pessoa é frágil ao frio. Agora, se ela não tem problema com frio, mas ela tem deficiência, então é só o Qi que está fraco. Aí eu fico só no ginseng. Tá? E aí, no caso, para tonificar o Qi, eu vou ter que tonificar baço, estômago 36. Aí tem uma jogada. Baço 3 também tonifica. Só que é o yang que eu tenho que ativar. Esse aqui é o meridiano, mas yang, olha, ele passa em cima do coração. O baço está desviado. Mas eu posso até combinar os dois. Tá?
Então, assim, se eu tenho um coração fraco, eu vou ter que tonificar o Ti do corpo. E esse Ti, eu vou entrar pelo baço, apesar de o Ti original vir do rim. Mas quando não vem do rim, aquilo está fraco. Aí é importante, então, eu fortalecer esse Ti original, que vai ser guardado. Você vai usar os pontos E36 e VC6. Essa é a fórmula da longevidade, né? Exatamente. Tanto é que é tratado desse jeito. Essa é a indicação clássica. Num segundo momento eu posso começar a aquecer aqui, mas primeiro aqui, eu tenho que formar bolo. Né? Que nem assim, eu posso querer fazer um bolo, eu misturo as massas e tal, mas tenho que esperar crescer para pôr no forno. Então, a mesma coisa, eu tenho que esperar crescer, aí depois eu começo a estimular aqui. Então, assim, em outro caso que eu falei do coração fraco, que é mais, talvez seja mais comum, que o bradicárdico, vocês vão ver que são pessoas que, assim, elas têm uma constituição assim, mas tem aquele que tem arritmia. Tem pessoas que ele sempre foi arrítmico, mas você vai ver que os sintomas dele aparecem mais quando ele está cansado, ele se esgotou. Né? Então tem gente que fala assim, não é sempre que aparece. Tem tudo isso na vida, tá? Mas tem a arritmia que ela começa a aparecer no esgotamento, que é o esgotamento físico-renal. Então o paciente terminal tem arritmia. Tá? E aí, no caso, por quê? Porque o rim, ele é a matriz do yin, do yang e do Ti primário, começou a faltar. Então, quando que eu sei que eu vou precisar de rim? Quando o negócio está fudido e só pelos pontos chu não está melhorando. Pelas receitas clássicas E36 e VC6 não está melhorando. Acontece que eles mandam para o rim. O que eu tenho que fazer? Se não está mandando, você vai descansar. Por quê? Para essa energia que você tem começar a se acumular no corpo. Depois disso você volta a fazer a sua atividade. Entendeu? Que assim, se eu pôr R3, eu estou querendo fazer um bolo, a massa não cresceu, eu vou pôr lá, vai virar bolacha. Né? Bolacha é o bolo que cresceu, né? Então, isso é para vocês terem uma noção de tratamento. Tudo tem a etapa. Mas, o que pesa o rim? Ele pesa nesse sentido. Ele vai dar subsídios para os outros órgãos funcionarem bem. Então, ele fornece yin e yang para o corpo todo. Aonde vocês vão ver mais deficiência de yin? No pulmão, no coração. No pulmão vai dar tosse seca, fragilidade diante do verão. E no coração vai dar a alteração de batimento cardíaco, ele fica mais acelerado. E há outro lugar onde o rim influencia demais, esses dois casos aqui é mais grave. No baço, tem uma visão que eu vi recentemente de yin do baço, mas isso tem mais a ver com o estômago junto, tá? Não vou falar porque eu não lembro agora. Mas o que é mais comum é o yin do fígado, porque é direto. Faltou yin para o rim, vai faltar para o fígado. Está com deficiência de yin do fígado, não adianta ficar agulhando R8, F8. Eu tenho que fortalecer o rim também. Tanto é que se fala muito de agulhar R6 ou R3 com R8, com F8, desculpa. Tá? Porque é direto. Na fitoterapia, vocês vão ver realmente que aquilo que tonifica o yin do rim, tonifica o yin do fígado. Oi? O Liu Wei é um deles. Isso é a fórmula, tá? Estou falando da substância, que é o que vai do Liu Wei, é o Shu Di Huang. É uma das principais substâncias que tonificam o yin do rim e do fígado. E acho que do pulmão também. Então, vocês vão ver o rim se manifestando quando você tem uma grande fraqueza e um problema mental. Principalmente se ela for crônica, que é caso é débito mental. Tá?
Alguns casos de loucura tem a ver com isso. Loucura é um capítulo à parte, que é bem complicado, tá? Não dá, isso aqui é muito simples para a gente tentar lidar com loucura. Armazena a vontade, força de vontade, que eu falei de determinação, né? É a vontade, mas a vontade de força de vontade. Então o cara foi lá e batalhou até conseguir. Casou com ela, depois viu que não prestava, separou. Mas. Pode acontecer, Aí, o que vocês vão lembrar, eu queria que vocês tomassem cuidado, mas assim, do jeito que o pulmão abre-se no nariz, né, o baço na boca, o coração na língua, o rim se abre nos ouvidos. Então a gente pensar, surdez é ouvido. Vocês vão ter, igual vai ter de emoção, as almas, 5 almas, que aqui é uma tradução. Outra tradução é 5 aspectos psicológicos. Porque a alma, a força de vontade é a alma do rim. E essa tradução fica esquisita para a gente já começa a ser católico nessa hora. E não é isso. A mesma questão é de onde se abre. Porque vocês vão ver, por exemplo, que o nariz, o pulmão se abre, o nariz, tudo mais, o meridiano que mais influencia nariz é IG. Tá? Aqui no ouvido, você vai ter vesícula influenciando muito mais do que o rim, até para a surdez. E você vai ter, por exemplo, uma visão, eu não falei do fígado, eu não falar, vocês vão ver que o fígado tem a ver com o rim, tem a ver com o coração, tem a ver com o olho, né? O olho tem a ver com o coração, o fígado, com o rim. É bem complicado e isso vale a pena um estudo à parte, porque do jeito que a gente usa para diagnóstico, a gente tem que tomar cuidado também, porque se for um problema ali, eu vou ter que pensar mais do que isso. Não dá para simplificar. É isso aqui dá aquele trabalho incompleto, do cara está com dor de cabeça, subiu o inhame do fígado, vai lá em F2, e não dá certo. Não resolve muito bem. Então, a gente vai ter uma aula à parte disso. Vocês vão saber que tem problema no rim justamente por causa disso. Mau funcionamento dos órgãos. Aqui eu estou nisso tudo que eu falei, eu resumi aqui, tá? E lembra que eu falei de faltou yang do rim, você vai ter sintoma de frio. Para você identificar o frio por deficiência de yang do rim, por exemplo, frio nos pés, aqui, ó. Tá? Sabe quem tem deficiência de yang do rim? Essa pessoa usa chinelo e meia. Então tá, né? Mas assim, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque isso não é chacota. Ele é frágil aqui do Eiti. Tá? Eu também sou assim. Né? Eu fico com inveja de gente que ficava sem camisa, dormia sem camisa no frio, no calor. Eu gostava de dormir, só que de noite eu acordava espirrando. Né? Eu tenho deficiência de Eiti, olha meu nariz, minha função de pulmão. Isso, mais do que motivo de riso, é motivo de diagnóstico, entender a dinâmica do TI. Então, quem anda de meia e chinelo tem o quê? De rim? Deficiência de yang do rim. Yang do rim. Aí não tem. A Mari tem calor no estômago. Eu não sei ela, o meu pé queima. Aqui, ó, quem tem calor no estômago, aqui, ó, não suporto meia. Eu estou com esse sapato aqui de educação. O dia que eu tirei o sapato para dar aula, eu me senti à vontade, eu me senti no tatame, eu adoro tatame. E eu tenho deficiência, eu sou falso yang. Tenho deficiência de. Só que eu tenho calor no estômago. As coisas se acumulam, se influenciam. Então, esse detalhe é importante para vocês entenderem que nunca padecemos de mal só. Por quê? Porque até um conjunto de fatos, uma coisa trocando com a outra. Por isso, quando vocês falam, como é que eu trato próstata? Eu falo, olha, tem que ver isso, como é que está a filtragem, como é que está a própria essência. Vocês viram que a essência é fundamental. E o anti está funcionando, todo o trabalho de drenagem, de transformação está funcionando direito. Tá? Quando você vê que isso começa a funcionar, para mim era um grande exemplo. Né?
ela começou a perder peso, porque acionou a drenagem, a pressão está controlada, alguns sintomas que ela falou de insônia, acabou. Eu ia ficar fazendo o quê? Então, Yang, o problema dela não está aí. O problema dela é estagnação de vesícula, que gerou aquecimento do estômago. O que eu trato? Basicamente, estômago e vesícula. Ué, mas você já não tratou? É porque não é. Você tem que limpar, restaurar o funcionamento. Isso leva tempo. Só que você vai vendo as transformações. Então, outra coisa importante do rim que vocês vão ver, quando você tem uma deficiência de Yang, a pessoa tem facilidade de pegar gripes e resfriados. Eu comecei a treinar Aikido, melhorei muito. Muito difícil, quase nunca. Então, por quê? Porque está treinando. Mas, Mobiliza o Ti. o vento, qualquer coisinha já me incomoda, mas eu evito. Aí, por isso também. Então, não é que ele é um fracote. Essa é a característica. Não, é porque a gente pensa assim. Essa é a característica dele. O Uno Sensei me deu uma aula uma vez e falou assim: o cara é calor, é machão, né? É bom, vai morrer do coração. Tudo Excesso do excesso, coração. né? Não é porque, mas não é culpa do cara, é a constituição. Vocês vão ver um livro chamado Acupuntura Constitucional, que vai mais ou menos por aí. Só que a leitura dele é muito. Um livro que eu conheci era de 5 elementos, que a gente chegou a falar disso, né? Mas tem a leitura chinesa de Constituição. O Maciossi tem um capítulo falando disso, inclusive em forma de mão. Né? Dedo de fogo, dedo de terra, estatura. Tá? E aí, o que a pessoa está sujeita a ser usado como um dos elementos para você considerar em diagnóstico. Não é o único, não é o mais importante, mas está lá. Então, a pessoa que tem deficiência de Yang, isso significa que não vou ter que dar muguzinho, cisim para ele, nem ficar olhando no G4. Porque isso daí, o Yang pode estar sendo bloqueado por outro motivo de passar por aqui. Então tem que ver outras coisas. E no caso do rim também, vocês vão ver que é claro que ele está debilitado, quando você percebe que está difícil da respiração descer. A gente fala do rim capturar o ar. Essa é uma história do chinês que para o ocidental fala, não, isso não existe. Só que Maciossi, acho que fala, já registraram até o movimento de respiração do rim. É uma sincronia de movimento observado no rim com o ciclo respiratório. Ele vai lá e não está fazendo isso, mas existe uma energização, porque se tem movimento, acaba tendo energia. Mas para a gente que é acupunturista, o que você vai ver? A respiração aqui é difícil. O cara não consegue trazer para cá. Isso pode ser bloqueio de diafragma, eu posso travar aqui, mas às vezes eu tenho que ir lá tonificar o rim. Tem gente que você começa a fazer mocha no RU e já começa. Entendeu? Pessoas com problema renal, pessoas com problema crônico de asma, podem apresentar essa dificuldade respiratória. Tá? E aí isso é indicativo do quê? De que eu tenho que trabalhar o rim. Eu tenho que trabalhar o yang do rim. Eu posso usar o R3? Posso. Posso usar o R7? Posso. Posso usar o R1, que é madeira que estimula o yang todo do rim? Pode. Posso usar o VG4? Posso. Tá? Aí tem isso aqui importante, que controla os ossos, produz a medula e manifesta-se no cabelo. O cabelo é outro problema, porque sangue manifesta a qualidade do cabelo também. Tá? Então, e controlar os ossos, se não tiver sangue, não tem reposição de osso. Para você cuidar de osteoporose, é muito mais importante cuidar da circulação de sangue no local e a qualidade do sangue do que ficar futucando o R3. Eu posso até colocar, se eu estou vendo que tem outras deficiências. Geralmente vocês vão encontrar um pulso que nessa posição mais proximal não tem um pulso, você não sente. Tá? Nessa última aqui você não sente. Tá? A gente chama sem raiz.
Agora, o que é mais importante para você saber que o rim está com problema é o controle dos orifícios inferiores. Você tem escape de rim, xixi. Mas cuidado, porque mulher tem muito e necessariamente não é higiene do rim. Pode ser umidade, tá? Excesso de umidade e outras coisas. Mas são indicativos importantes para a gente, tá? De vocês olharem. Aí, ponto de tonificação é diferente do coração, do cardio e tal. É igual o pulmão, é ponto que tonifica mesmo, dá força para a função original do órgão e do meridiano, R3. Aqui, ó, nas características, eu estou pondo que é ponto fonte para vocês irem guardando essa ideia. Lembrando que alguns livros vão falar de ponto fonte aqui, e a tradução ponto poço que eu estou vendo usando mais para tirar essa confusão. Ponto riacho, o que é o terceiro ponto. Lembra que ó, tem um poço, aí a água começa a vazar, né? Aí quando forma o fluxo, ponto riacho. Né? E isso daí, quando falo de fluxo, você vai ver uma proximidade maior de veias mais grossas e artérias mais grossas. Portanto, tem a ligação com o Yuan-Ti. Aqui já é mais difícil, nesses dois pontos. Tá? E aí, ele tem essa característica de tonificar mais. Movimento terra, essa é uma visão de 5 elementos que às vezes ajuda e às vezes eu nem lembro mais disso. Funções energéticas que vocês vão ver desse ponto. Ó, veja que ele beneficia o pulmão. Por quê? Porque ele alimenta de yin e ti no pulmão. É a raiz. E ele ajuda a agarrar o ti, descender o ti do pulmão. Ele ajuda todas as práticas de Qigong, elas são baseadas em puxar o Qi por aqui. Tem que usar o abdômen. Isso na yoga e nas artes chinesas e japonesas. E limpa o calor vazio. Se limpa o calor vazio, nesse caso eu não vou tonificar, vou dispersar. O que é calor vazio? Tem deficiência de Yin e aparece uma característica de Yang. Então, mas só que tem que ter uma característica de Yang, um sinal de calor mesmo, tem que ter alguma vermelhidão, alguma coisa assim. Posso pensar em excesso de libido por deficiência de Yin? O que é excesso de libido por deficiência de Yin? Tem muito tesão, mas na hora não dá conta. Aí é que a dona é muito boa, por isso. Isso acontece com mulher também. O cara é muito gostoso. O R5 está ali entre o 4 e o 6, porque eu não estou achando. O R5 é verdade, esse aqui, ó. Olha, o livro faltou de ponto. Tá ali, eu tenho que enxergar, tá sim. Esse ponto, tá vendo? O R3 está aqui, nessa altura, tá? Nesse oscílio. E aí, você vai nesse entroncamento aqui, a R4. O R5 está aqui. Por isso, essa altura, se você considerar, você está ferrado. Tá? Então, a gente apalpa para sentir o dentro da agulha. Então, a R4 está aqui, e o R6 vem para esse intervalo. Aqui tem um espaço. Isso aqui são os ligamentos. Eles cobrem, não dá para você ver. Você vai passar por entre esses ligamentos aqui. Isso daqui são as combinações importantes que o Dr. Lin passava. Todo livro vai falar que você nunca tem uma ação isolada, você tem que combinar com outros. Alguns autores já falam da combinação. Eu estou usando a cultura que vocês me vê fazendo, tá? A combinação que eu uso. Aí,